Eu sou o professor Sérgio Lorenzatto e hoje vamos estudar mais um processo importante para a formação do conceito de número. Você já notou que crianças, quando estão deitadas, se parecem maiores do que quando estão em pé? Então, você sabe que a altura delas, o tamanho delas é o mesmo, mas parecem maiores quando estão deitadas. Isso que nós vamos estudar hoje, que é o processo de conservação. O que vem a ser isso? Conservação é a habilidade de perceber que objetos, figuras ou situações possuem propriedades que não variam. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar melhor essa ideia. Um exemplo a respeito desse processo de conservação é o ir e o voltar da escola por um mesmo caminho. Isso significa que a distância percorrida será a mesma. No entanto, frequentemente se tem a impressão de que um deles é maior que o outro. Um outro exemplo sobre o processo de conservação se refere a dois quadrados iguais, como esses aqui. Quando colocados nesta posição, é mais fácil serem reconhecidos como de mesma superfície, de mesmo tamanho. No entanto, se um deles for mudado de posição, pode parecer maior do que o outro. Agora veremos outros exemplos que serão mostrados pela professora Adriana. Vou apresentar uma atividade de conservação utilizando fichas. Inicialmente, preciso distribuir essas fichas em dois grupos. O ideal é fazer isso junto com a criança, para ela observar que elas têm a mesma quantidade. Em seguida, eu vou reorganizar essas fileiras de fichas e pedir para que elas comparem novamente, observando essa fileira e essa fileira, se elas têm a mesma quantidade ou se uma tem a mais que a outra. O fato de uma fileira estar com as fichas mais espaçadas que a outra dá a impressão de que uma tem uma quantidade maior que a outra. Quando acontece isso é porque a criança ainda não tem a conservação de quantidade. Uma outra coisa que podemos fazer é utilizar 6 quadrados de cartolina. Aqui eu tenho quadrados de dois tamanhos diferentes. A atividade propõe distribuir os quadrados maiores para uma criança, os quadrados menores para uma outra criança e em seguida perguntar a elas se alguma delas ganhou mais que a outra ou se elas têm a mesma quantidade. Independente da resposta da criança, é muito importante pedir para que ela justifique sua resposta. Neste caso, pode ocorrer que a criança que ficou com os quadrados maiores acreditar que tem uma quantidade maior que a outra, confundindo o tamanho dos quadrados com a quantidade de quadrados. Nesta atividade, vamos utilizar 2 garrafas contendo a mesma quantidade de líquido. É importante inicialmente pedir para as crianças observarem a quantidade de líquido nas 2 garrafas, que é a mesma. Em seguida, despejar o líquido em um outro recipiente e fazer a pergunta novamente. Nesse recipiente eu tenho a mesma quantidade de líquido que esse? Ou algum deles tem mais? Vamos agora observar alguns itens importantes com relação ao processo mental de conservação. Perceber a conservação de propriedades de um objeto ou de um conjunto, isto é, perceber que algumas propriedades não variam, é necessário para a aprendizagem da contagem, que deve vir logo, da medição e do próprio conceito de número. Outra observação importante é que, se a criança ainda não consegue perceber a conservação de propriedades, então significa que ela ainda não está em condições de contar ou de medir, embora ela possa apresentar resultados corretos, segundo a expectativa dos adultos, mas
provavelmente sem a devida compreensão do significado deles. Vamos agora fazer alguns lembretes muito importantes sobre o que nós estudamos até hoje. Até hoje nós vimos 6 processos mentais básicos. Eles se chamam correspondência, comparação, classificação, ordenação, inclusão e conservação. Esses 6 processos serão muito úteis, eles são simplesmente necessários, básicos, para que a criança possa aprender contagem e possa aprender matemática, de um modo geral. E não é só para a escola, é para o resto da vida dele. Qualquer que seja a profissão, a idade em que ela tiver. Para todas as idades, portanto, são processos, por isso mesmo, chamados de básicos. No entanto, durante o desenvolvimento mental das crianças, esses processos não aparecem de maneira ordenada, nem completa e nem são estanques. Eles se integram, se interseccionam, se entremeiam e aparecem aos poucos, em partes que vão se compondo, como tudo acontece na aprendizagem. Eles são processos e não são produtos. Nós precisamos lembrar sempre disso. Sejamos educadores, professores, pais, etc. As crianças merecem essa nossa compreensão. E por isso mesmo, precisamos propor muitas diferentes atividades para as crianças dentro da sala de aula. E muitas delas podem ter idades parecidas, mas terem comportamentos diferentes, porque eles passaram por experiências diferentes. Por isso não devem ser alijadas do processo de experimentação para poder adquirir toda a compreensão necessária. Na verdade, é fácil reconhecer que poderíamos ensinar as crianças a escreverem e falarem sobre números, como fizeram conosco quando nós fomos crianças. Na verdade, bastaria repetir nomes e símbolos, mas não é esse o objetivo que nós temos. Queremos ensinar todos os nossos alunos com significado. Portanto, espero que você que tem nos assistido tenha percebido a elevada importância que esses processos todos e esses exemplos, essas atividades que nós oferecemos aqui, têm para tanto a pré-escola quanto ao primeiro ano do ensino fundamental.